doutora Damaris Moura foi deputada estadual de São Paulo pelo PSDB e foi eleita para o seu primeiro mandato com 45.103 votos. É advogada licenciada em Letras, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, Portugal, e em Direitos do Consumidor pela Escola Superior de Advocacia. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, doutora Damaris Moura foi coordenadora de 3 frentes parlamentares: Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Doméstica, Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa e Frente Parlamentar da Advocacia. Também representa a ALESP no Fórum Interreligioso da Secretaria Estadual de Justiça de São Paulo. Sua trajetória pela promoção de cultura de paz, combate à intolerância, defesa do direito e liberdade religiosa e promoção do respeito interreligioso. Nesse período, a doutora Damaris fundou a primeira Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Brasil, na qual presidiu por 10 anos. Nesse trabalho, a doutora Damaris coordenou encontros estaduais anuais, congressos estaduais binários, diversos seminários, simpósios internacionais, palestras e debates para discussão e promoção tema da liberdade religiosa e promoção de cultura de paz. Ela ainda desenvolve um trabalho intenso no combate à violência doméstica e o abuso sexual contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos, e faz atendimento voluntário como advogada em inúmeras atuações judiciais no Brasil. Aí, muito bom dia. Estamos recebendo aqui ao vivo na Rádio Integração FM, no programa da manhã, a doutora Damaris. Muito bom dia, doutora. É um prazer estar aqui na nossa emissora, representando esse bairro que é do extremo leste de São Paulo, um bairro populoso, que hoje a senhora representa, que está aqui na subprefeitura, e com empenho, que nós vamos conversar sobre esse assunto, de ser realmente a representante de toda a população, de todos os munícipes que aqui residem, que são mais de 400 mil habitantes. Muito bom dia, doutora. Muito bom dia, Reni, ouvintes da Rádio Integração FM 87.5. Bom dia, doutor Ribeiro. Eu quero também falar um bom dia para todos os que acompanham essa entrevista no canal Estação Imprensa do YouTube. Um abraço para o querido Ligeirinho da rádio e todos que nos acompanham agora. Reni, é uma alegria poder estar aqui com vocês que têm feito um trabalho tão sério, doutor Ribeiro, através da Rádio Integração FM, levando boa informação e participando. Eu percebo que a Rádio Integração FM, ela participa de forma construtiva das ações do bairro, e eu me sinto muito confortável de estar aqui dando essa entrevista. É com alegria que eu então estendo aí o meu cordial bom dia a todos os ouvintes da Rádio Integração FM. E olha, para participar, doutora, desse encontro, dessa entrevista, está aqui o nosso presidente da emissora, o senhor Ribeiro. Muito bom dia, senhor Ribeiro. Bom dia, Reni. Bom dia a nossa subprefeita, a doutora Damaris, que está aqui com a gente. É um prazer estar recebendo ela aqui, porque nós sabemos da importância do trabalho dela na nossa região. Eu que tenho acompanhado ela aqui esses dias atrás, esse mês. Ontem fez um mês que ela tomou posse, Gente, passa rápido. E num mês já mostrou para que veio para São Miguel, fazer em São Miguel uma abertura lá de uma faixa de trânsito ali na Avenida São Miguel, e o trabalho também, caso do Hotel Social, e vários
trabalhos que ela tem feito aqui na nossa região. Eu quero desde já agradecer a presença dela aqui na nossa emissora, que vai estar, conforme já conversamos, todos os meses aqui, uma vez por mês aqui com a gente, né? A última sexta-feira do mês, né, doutor? Isso, Reni. Todo mês eu quero estar aqui prestando contas. Eu acho que a atividade pública, doutor Ribeiro, ela tem que ser pautada pela transparência. Então, vir aqui significa dar publicidade e transparência às ações da subprefeitura. Então, é com muito prazer que virei e eu acho que será uma importante oportunidade de nós conversarmos com todos aqui de São Miguel. Exatamente. Com certeza. Doutora, a senhora tem já uma passagem bastante extensa na política, não é? Como foi o seu começo dentro da política? A senhora já é da família de políticos? A senhora veio do interior? Porque foi 4 anos na Lesp, né? 4 anos que a senhora foi... Que ano que foi na Lesp? Essa história eu vou contar muito rapidamente. Certo. Todos sabem que a minha formação é no direito, né? Eu sou advogada, também fui professora. Sim. Minha primeira formação foi em letras, doutor Ribeiro. Eu sou professora de língua portuguesa, mas fui para o direito, onde atuei como advogada aqui no estado de São Paulo durante 19 anos. 19 anos. 19 anos até assumir o meu mandato de deputada estadual em 2018. Né? Agora, eu acho, Reni, que a influência talvez mais significativa que eu tive para ingressar na vida pública, eu falo que na advocacia a influência mais determinante foi do meu avô paterno. Olha. Meu avô paterno, ele era dono do cartório da cidade, lá no interior da Bahia, onde eu cresci. Eu nasci, Reni, na Bahia, cresci numa cidade chamada Tremedal, uma pequena cidade do sertão baiano, e lá eu tive essa influência do meu avô. Meu avô era um homem muito culto, né? Meu avô era o dono do cartório de registro civil e tabelionato da cidade. Da cidade da... E, Reni, eu vivia lá dentro do cartório. Olha. Vendo os atos. Olha os interesses. De uma criança. Mas com aquele... aquela forma de no futuro ser algo importante, né? Porque, eu acho que naquele momento eu não tinha consciência talvez da atividade que eu ia desenvolver, mas eu gostava do ambiente de formalidade do cartório. Olha aqui. E eu ficava ali, era o único neto que ficava ali. Sim. E o meu avô materno, o pai da minha mãe, este sim, foi político na cidade. Ele foi prefeito da cidade, eu ainda era um bebê quando isso aconteceu, mas o meu avô sempre esteve envolvido com atividade política na cidade. Eu penso, embora talvez tenha sido um processo inconsciente, eu não percebi que aquelas influências estavam sendo registradas, mas eu penso que tive a influência dos meus 2 avós para estar na advocacia e depois para ingressar na vida pública. Na vida pública. Exatamente. Aí a senhora veio para São Paulo e já trabalhando na área, claro, se formou na faculdade e exercendo o serviço de advocacia também, né? Eu cheguei recém-formada, advogada em São Paulo, no início dos anos 2000. Eu cheguei em São Paulo no ano de 2001. Então tem 22 anos que eu estou em São Paulo. E eu já cheguei em São Paulo e iniciei, com 15 dias que eu estava aqui, o meu primeiro trabalho em São Paulo, no escritório de advocacia, onde fui contratada para atuar na área de direito do consumidor. Que é importante, uma área boa. E eu me especializei nessa área de direito do consumidor, direito bancário, eu atuei bastante. Bem, então, não sei se eu já emendo a resposta ou se você vai tratar ainda de como eu fui para a vida pública em São Paulo, porque na verdade a minha atividade era na advocacia. Sim. Vou deixar você perguntar ou eu já emendo a resposta? Pode emendar, né? Porque eu sou curioso em saber, né? Como é que a senhora ingressou essa história é muito na política e
ser eleita, né? Fazer um trabalho, que depois nós vamos comentar sobre esse assunto também, né? Que aliás é um trabalho muito importante, o trabalho da mulher, hoje a Defensoria da Mulher, né? Que hoje a gente sabe quanto as mulheres sofrem, né? Na mão de maridos e de injustiças, né? Mas é bom que a senhora, sou curioso agora em saber como é que a senhora ingressou, né? Vamos lá. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei e comecei a advogar em São Paulo, eu entendi que parte da minha advocacia eu deveria dedicar a pessoas que não têm acesso ao direito e à justiça. Hoje, doutor Ribeiro, ter um advogado não é barato. Não é. Não. E muitas vezes, para você conseguir na advocacia pública, não é? Às vezes a demora é maior. Certo. E eu comecei a trabalhar com um tema desafiador, que é o combate à intolerância. A intolerância humana, Reni, ela se manifesta de muitas formas. Exatamente. E eu me dediquei a duas dimensões da intolerância humana, que é o combate à violência doméstica e o combate à intolerância religiosa. Religiosa, né? Que hoje é uma briga. Né? E era um trabalho que ninguém estava fazendo, doutor Ribeiro. E eu percebendo que a sociedade precisava de alguém comprometido com estas pautas, e nós não tínhamos, porque são temas desafiadores. Sim. Você defendeu o direito de todos escolherem livremente sua religião. E também você defender vítimas de uma violência silenciosa que acontece dentro da casa das pessoas é um trabalho desafiador. Sim. E eu comecei a fazer esse trabalho voluntário que está completando 20 anos, neste ano de 2023. 20 anos? 20 anos que eu faço esse trabalho voluntário em São Paulo, não é? E eu continuo atendendo até hoje, voluntariamente, como advogada, vítimas de violência doméstica, especialmente mulheres. Olha que importante isso, hein? E continuo atendendo vítimas de intolerância religiosa. Também. Pessoas que têm algum tipo de violação de direitos por causa da sua religião. E a senhora levou essa comissão dentro da LESP, né? Como é que foi essa fundação? Porque a senhora fundou essa comissão de levar os direitos à mulher, os direitos humanos. Então, assim, vamos lá. Primeiro, em 2006, há 17 anos atrás, eu fui fundadora da primeira comissão de direito à liberdade religiosa da OAB no Brasil. No Brasil. Né? Então, essa foi o primeiro trabalho que fiz, e essa comissão que eu fui presidente por 10 anos, sim, atuou de forma intensa, doutor Ribeiro. Tanto nos processos educativos de conscientização da sociedade, para que todos respeitem a religião do outro, quanto também, Reni, para atendimento. Claro. Nós atendíamos pessoas na OAB. Em 2018, quando me tornei deputada, eu fui muito intensa no combate à violência doméstica na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa não tinha ainda, até aquele momento, uma comissão ou uma frente parlamentar, porque na Assembleia a gente chama de frente parlamentar, sim, que são essas comissões temáticas que cuidam de temas específicos. Nós nunca tínhamos tido uma comissão, uma frente parlamentar de combate à violência doméstica. E eu criei e também me tornei presidente da Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa de São Paulo, e a gente fez um grande trabalho de defesa dos direitos da mulher e de combate à violência doméstica contra indivíduos mais vulneráveis, mulheres, crianças e adolescentes, pessoa idosa e pessoa com deficiência. Olha que importante, né? Bom, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a nossa subprefeita. Vamos falar mais como subprefeita, todo mundo saber que ela é subprefeita de São Miguel. São Miguel. Aqui, vamos lá. A parte como advogada, a gente já conhece, e não, São Miguel precisa conhecer a subprefeita de São Miguel. Sim. E parabenizar pelo que ela fez
na reunião de quarta-feira, dia 26, lá no Conseg, o pessoal estava lá meio assim, revoltado, e ela fez um discurso lá e mostrou para o pessoal sobre o caso do hotel social lá. Inclusive, senhor prefeito, eu passei lá, fiz questão que eu tinha comprometido com o pessoal no sábado à noite, 11 horas da noite, não tinha nada daquilo que eles falavam, tudo eu olhei, inclusive eu já falei até para o Gosto, falei, olha, lá não tem esse negócio, vocês falam que está fumando, usando droga lá na porta, não tinha nada, eu fiz questão de ir, 11 horas da noite que estava dando. Então ela conseguiu convencer o pessoal, depois o Gosto que era mais alterado, inclusive ele depois me mandou uma mensagem pedindo desculpa, aí mais alterado lá, e ele começou a conversar com a menina Gabriela lá, e chegaram, por jeito, estamos chegando num acordo. Parabéns pelo seu discurso que fez lá, que conseguiu mostrar para quem estava lá o que é a realidade. E na realidade o pessoal vem e fala uma coisa que não é. E eu gosto de primeiro ver para ver se é verdade. Foi nós fizemos aquela vistoria, mas alguns, mas será que não foi porque foram avisados? Não foi nada disso, então foi isso. Então, eu quero parabenizar a senhora por esse trabalho. E outra coisa, nós queremos entrar aqui mais sobre o trabalho que tem feito em São Miguel e que nós estamos aguardando, esperando e contamos com a sua força para fazer. Inclusive, na última reunião, a subprefeita falou sobre o caso da Imperador para encontrar com a Zé do Pinote. Ali é uma cobrança há muitos anos, inclusive na época da Sumar, que ele falou aqui na rádio, que estava esperando terminar os precatórios que venciam este ano. Eu gostaria também de falar um pouco sobre, se já tem alguma informação, sei que é com pouco tempo, 30 dias é muito pouco para tomar conhecimento do que acontece lá dentro, mas eu queria saber se já tem algum conhecimento do caso da Imperador para desafogar aquela parte ali do Cemitério da Saudade, que ali virou um gargalho, que hora da tarde, de manhã cedo à tarde, ali é Deus nos acude, é muito complicado. O trânsito trava, né? O trânsito trava. Olha, é uma ótima pergunta. Primeiro, dizer que o prefeito Ricardo Nunes, aliás, o prefeito que me confiou, e eu quero expressar aqui o meu reconhecimento ao prefeito Ricardo Nunes por ter me confiado uma responsabilidade tão grande. E isso demonstra, inclusive, doutor Ribeiro e Reni, o valor e a importância que o prefeito dá às mulheres. Não é? São Miguel hoje tem a primeira subprefeita, uma mulher da história de São Miguel Paulista. Né? Porque até hoje não tinha, né, Ribeiro? Isso. E esta foi uma escolha que o nosso prefeito Ricardo Nunes fez, e eu quero, claro, honrar de forma muito comprometida a confiança que o prefeito está depositando em mim. E dizer que o prefeito Ricardo Nunes, ele está, doutor Ribeiro, historicamente, talvez não tenhamos tido uma administração que tenha um olhar tão voltado, Reni, para o interior da cidade, para os bairros. Não é? O prefeito Ricardo Nunes, e ele está correto, não é? Ele precisa ter um olhar não só para a região central ou para bairros mais centrais, mas especialmente para os bairros que ficam mais no interior da cidade, que muitas vezes têm vulnerabilidades muito grandes, Reni, e que ficam esquecidos. O prefeito Ricardo Nunes, ele tem rodado esta cidade de canto a canto. Nós temos acompanhado aqui na Zona Leste de São Paulo, o prefeito tem estado presente. Sim, eu tenho acompanhado. E tem nos orientado, subprefeitos, a nós darmos total atenção, especialmente às regiões com maior vulnerabilidade. Tanto que aqui em São Miguel Paulista, eu tenho feito muitas agendas externas, até porque não sou muito de gabinete, mas eu tenho que estar no gabinete porque muitas pessoas vão a sub para que eu as atenda. Mas é bom porque a senhora sai e conhece os problemas. Exatamente. Porque se fica lá dentro do gabinete, às vezes eu não sou muito de gabinete. Quando fui deputada, eu rodei cada canto desse estado de São Paulo, eu rodei milhares, centenas de milhares de quilômetros,
E aqui em São Miguel eu tenho saído muito da SUB, porque eu preciso conhecer de forma aprofundada os problemas de São Miguel Paulista. Sexta-feira passamos o dia inteirinho, doutor Ribeiro, em agendas externas. União de Vila Nova, depois fui na comunidade Verdinhas. A sua secretária falou. Onde há muitos desafios, não é? Mas o prefeito, no primeiro encontro que eu tive com ele, depois de tomar posse, a primeira coisa que o prefeito me falou, respondendo sua pergunta, doutor Ribeiro, foi da interligação da Aristodemo Pinotti com a Imperador. O prefeito foi me vendo, porque este é um assunto que o prefeito está concentrado em avançar com obras que já estão iniciadas lá, as obras de canalização. Eu já estive lá pessoalmente fazendo vistoria, não é? Já existem desapropriações, indenizações pagas, porque ali é necessário algumas desapropriações para que este viário, vamos chamar assim, possa passar e fazer a interligação com a Imperador. O que vai ser extraordinário, porque vai desafogar, doutor Ribeiro já disse, o trânsito para acessar o centro de São Miguel. É um trecho curto, doutor. É um trecho, são 700 metros, Renis. Não é nem um quilômetro, são 700 metros. Não é? Então, a nossa expectativa, respondendo ao senhor e ao povo de São Miguel, é que esta obra avance rapidamente, porque inclusive é prioridade do nosso prefeito. Não é? Ele tem me cobrado para que isto avance e ele quer responder ao povo de São Miguel com aquela obra que é esperada, segundo soube, há mais de 3 décadas. Muito mais, Talvez perto de 40 anos. Eu estou aqui em São Paulo há 44 anos, né, seu Ribeiro? E eu acho que desde aquela época, né? Exatamente. Mas a obra já está acontecendo, naturalmente, que para que esse este viário seja executado, existe uma infraestrutura que já está acontecendo, que são as canalizações, a obra está avançando, então nós estamos atentos, porque é um pedido e uma cobrança do nosso prefeito Ricardo Nunes. Com certeza, porque a gente vê, né? Quanto, aliás, eu tive uma loja lá do lado, isso em 2010, eu acho, 2008, e a gente sabe, acompanhava o trânsito na época, a gente sabe como eram as dificuldades, quando chega, principalmente nesse horário, né, seu Ribeiro? Perto das 5h30, 6 horas da tarde, aquilo, ninguém passa, né? Um passa, outro, e tem farol, mas ninguém respeita, então fica uma coisa muito difícil, né? Vocês imaginam, Reni, como vai ser extraordinário quando aquela obra estiver pronta. A mobilidade urbana de São Miguel vai dar um salto de qualidade absurdo. Não é? Então nós estamos empenhados nisso também. Com certeza. Outro problema também que a gente vê muito acontecer, doutora, é o carpir das calçadas, né? Eu vejo que ainda o prefeito está fazendo, vejo que tem equipes na rua, né? Mas ainda eu vejo que está um pouco deficiente assim, a carpinação, por exemplo, nas sarjetas, nas calçadas, que aliás, se todo o munícipe, todo o proprietário do seu imóvel fizesse a sua parte também, não deveria estar do jeito que está, mas eu acho importante também que a prefeitura também siga esse caminho de ao menos vistoriar, né? Calçadas e a carpinação de calçadas. Reni, as mulheres são muito observadoras. Não é? Acho que nesse aspecto, nós mulheres temos um olhar muito sensível para a zeladoria, porque nós somos responsáveis também pela zeladoria da nossa casa. Não é? E o bairro é também uma extensão da nossa casa. Então eu tenho andado pelo bairro, eu tenho saído do gabinete. Não é? Na sexta-feira, não, na quinta-feira, 2 munícipes moradoras aqui de São Miguel estiveram no gabinete para registrar, não é, um pedido relacional da zeladoria e limpeza. Doutor Ribeiro, eu falei, queridas, vamos encerrar o atendimento do gabinete e vamos até lá. Então eu as coloquei no carro junto comigo na quinta e nós fomos para eu ver,
Porque é importantíssimo, Sim. não é, que eu veja e eu estou fazendo isso. Então, zeladoria é também uma prioridade minha e do nosso prefeito Ricardo Nunes. Tanto é que imediatamente eu chamei a minha equipe de zeladoria e limpeza da subprefeitura para nós aumentarmos as equipes de trabalho. Né? Para a gente ter mais limpeza e uma melhor zeladoria, eu identifiquei que precisamos de mais uma equipe, Reni. Então nós já estamos providenciando o adiantamento deste contrato para que nós tenhamos mais uma equipe e que essas equipes sejam melhor treinadas, né, para que a limpeza seja feita com mais constância naquele local. Por exemplo, eu estive lá na região do condomínio Conjunto Habitacional Garagem e eu já identifiquei claramente que ali nós precisamos ir mais vezes fazer a limpeza. Não é? E eu já chamei a minha equipe e disse, não podemos fazer com a periodicidade que está sendo feita. Nós temos que fazer com mais frequência. Não é? Para que as ruas... a gente tem um grande problema aqui com as bocas de lobo, a gente tem um grande problema aqui de entupimento desses acessos, especialmente quando chove, né, para haver uma evacuação mais rápida da água. Então eu estou bem preocupada de fazer as limpezas, porque as chuvas elas vão vir, não é? E elas podem vir a qualquer momento também, ainda que não seja uma estação de chuvas. Então, eu estou atenta a desafios que são típicos de São Miguel Paulista. Sim. A gente sabe que aqui nós temos um grande problema com cheias, com enchentes. E o prefeito nos pediu para nós nos concentrarmos muito na execução de obras de contenção. Né? As obras de contenção e as obras que vão favorecer o escoamento da água quando o volume for maior nas chuvas, é importantíssimo que nós as façamos agora, porque as chuvas virão. Sim. Então, Reni, a questão da zeladoria e da limpeza, você está corretíssimo. E eu acredito que agora, com uma mulher à frente da SUB, a gente precisa ter um bairro mais bonito, mais limpo. Eu estou me esforçando para que isso aconteça. Claro, e a gente tem que se preocupar, né? Porque recentemente descobriram um foco, né, daqueles bichos lá, como é que se chama? Não, escorpiões. Ah, então eu tenho alguma coisa boa para te contar. Porque, veja bem, tudo que se ajunta, entulho, coisas assim, que o povo joga, facilmente um hospedeiro de escorpiões, né? Eu me reuni, falando agora dos escorpiões. Certo. Eu me reuni com as nossas empresas contratadas para fazerem limpeza e a manutenção, né, da zeladoria da nossa subprefeitura, para discutirmos o problema dos escorpiões. Sim. Chamamos, inclusive, a equipe da saúde, porque, na verdade, os escorpiões não dizem respeito apenas à limpeza e zeladoria. Também é um problema que envolve a saúde do bairro. Então, nós chamamos a equipe de saúde, chamamos todas as empresas, nos sentamos numa longa reunião e já começamos uma ação, muito interessante, de combate aos escorpiões, mas é importante dizer que não existe, por exemplo, um produto, porque se você tem formiga, se você tem mosquito, você faz dedetização, não é? Para escorpiões não existe esse tipo de ação. Escorpiões é limpeza. Escorpiões é limpeza, sim, porque eles se alojam. Exatamente. Eles gostam de. Tá até sendo mostrada uma fotografia. Então, no domingo de manhã, nós já começamos uma ação de combate aos escorpiões, de limpeza das bocas de lobo. E vocês estão vendo aí, nossas equipes estavam lá, inclusive junto com gente da saúde. Os escorpiões, quando eles são aprisionados, não podem ser mortos, não é? Eles têm que ser colocados em vidros próprios para isso. Então é uma operação de certa forma complexa, não é? Mas nós já sabemos do problema
E também cremos, Reni, como você disse, a limpeza e a manutenção da limpeza, ela ajuda a diminuir os focos de escorpiões. De qualquer forma, nós vamos estar atentos, não é, aos bueiros, às bocas de lobo, para a gente fazer também um trabalho específico de combate aos escorpiões, e começamos a fazer isto no domingo, embora isso já acontecesse, mas nós vamos intensificar, porque isso é um risco à saúde também, de crianças especialmente, de idosos, que são os mais afetados com picada de escorpião. Senhor Ribeiro. Bom, outra coisa que eu queria perguntar para a nossa subprefeita, a turma estava comentando esses dias atrás, até o Alexandre falou, nós vamos levantar, que quando foi aberta aquela faixa, era só para carro de passeio. Eu falei, só que ela não comentou que era só para carro de passeio, né? Aí eu queria que a doutora Damares falasse aqui para o pessoal que estão acompanhando, ver o que é, se foi a abertura só para aquela faixa para carro de passeio, na São Miguel, ou era para os ônibus também pode passar, caminhões, seria? A abertura de uma faixa da Avenida São Miguel, aliás, foi uma providência que o nosso prefeito pediu que nós priorizássemos, tanto que na primeira semana, vocês todos acompanharam da minha gestão aqui, eu imediatamente fui à Avenida São Miguel, primeiro para entender o problema, não é? Porque os tapumes impedem as pessoas de verem que ali existe uma grande obra estrutural embaixo da ponte sobre o córrego Jacopêssego. Não é, Reni? Vou tomar um pouquinho de água aqui, doutor Ribeiro. A boca já está ficando seca. Como diz lá na Bahia, daqui a pouco eu estou com língua de louro. Sabe o que é língua de louro? Lá na Bahia, a língua quando está seca é língua de louro. Então, O senhor Ribeiro sabe muito bem, mais um pouco. Porque ele é natural da Bahia, né? Pois é, na Bahia a gente fala língua de louro quando a língua fica seca, a boca fica seca. Então, falando da Avenida São Miguel. Então, primeiro eu fui para entender toda aquela obra, fomos ali embaixo da ponte, a equipe de engenharia, o engenheiro responsável, o engenheiro projetista, nos deram todo o cenário. Sim. Né? Porque no começo, eu falei isso para a senhora no dia da inauguração lá na pista, que até então o povo aqui de São Miguel não estava entendendo do que estava acontecendo, né, seu Ribeiro? Não estava entendendo. E depois, quando a senhora chegou, automaticamente a imprensa ficou sabendo, não, mas peraí, a obra é uma obra enorme, precisa de como é que se diz? Aquela contenção, porque é um rio que passa lá embaixo. Exatamente. É um rio. O que aconteceu ali, né? Rapidamente, que a gente falou bastante já desse assunto, o córrego Jacopêssego, ele vem em linha relativamente reta. Embaixo da ponte, ele tem uma pequena curvatura onde a água se acumula ali e faz um redemoinho, de modo que ela foi um pequeno redemoinho, mas o volume de água se concentra ali. Né? E por conta dessa força maior da água embaixo da ponte, a água foi infiltrando as estruturas da ponte, foi encharcando o solo e houve um desmoronamento. Não abriu-se apenas um buraco, abriu-se uma cratera, porque o solo por baixo ele estava encharcado por conta dessa infiltração. E esse encharcamento, ele afetou parcialmente a estrutura da ponte. Portanto, está sendo feita uma obra ali embaixo, uma grande obra de reestruturação dessa ponte, não é? De reforço dessas vigas de sustentação da ponte. Então não é apenas tampar o buraco, mas mesmo assim, por conta dos transtornos, não é, que o trânsito e as pessoas estavam sofrendo, nós identificamos isso, nós pedimos à equipe de engenharia da empresa responsável pela obra para que fizesse estudos técnicos e nos apresentassem a possibilidade de nós abrirmos ao menos uma faixa da São Miguel, para que pudéssemos desafogar o trânsito ali. Foram feitos os estudos com segurança, porque veja, a atividade pública tem que ter responsabilidade, Reni. Eu não posso expor as pessoas a nenhum tipo de risco que trafegam por aquela via. Mas a empresa nos deu
estudos técnicos seguros do engenheiro projetista de que era possível fazermos o fechamento provisório do buraco com material, uma massa asfáltica especial de grande segurança. Eu não sou da área de engenharia, né? Mas é um material muito seguro, né? E de muita resistência, para que a gente pudesse abrir uma faixa da Avenida São Miguel. Isso ocorreu na segunda semana que eu estava aqui. Nós abrimos a faixa e por esta faixa trafegam não apenas os veículos pequenos, como também ônibus e caminhões. Então não abrimos só para os veículos pequenos, povo de São Miguel. Isso aí, né? É porque na quarta-feira que nós abrimos, vocês estavam lá, sim, nós abrimos para os veículos menores e para que a CET tivesse um tempo necessário para reorganizar o tráfego ali, nós abrimos no sábado para ônibus e caminhões. Né? Portanto, porque também não podíamos abrir sem a devida sinalização, as pinturas, as placas. E a CET são engenheiros de tráfego. Não é? E nós fizemos uma reunião, Reni, para a gente abrir aquilo ali, não foi simples. Fizemos uma reunião na SUB com a CT, com a SPTrans junto, né, com os engenheiros, porque também não podemos provocar acidentes ali. Você não pode abrir, simplesmente abrir. Tem que ter sinalização, tem que ter orientação, tem que ter pintura de faixa. Então agora nós temos uma faixa livre ali, ainda não é o ideal, mas olha... Mas ajuda, doutora. E eu tenho uma boa notícia. Eu estive em reunião na semana passada com o secretário de Infraestrutura e Obras do município de São Paulo, Marcos Monteiro, e ele já nos sinalizou que aquele prazo para a conclusão das obras da Avenida São Miguel, ele será encurtado. Que era de um ano, né? Exatamente. Nós queremos entregar o mais rápido possível aquela obra pronta e liberarmos, então, integralmente as faixas. Avenida São Miguel, olha aqui, quem está assistindo pela YouTube está vendo as imagens, né? Exatamente. Isso é importante, né? E o que foi muito importante, porque anteriormente ninguém sabia o que estava acontecendo. Inclusive, o Reni foi um que falou comigo: oi, vê se você consegue descobrir o que é que está acontecendo, esse tempo todo a obra aí, ninguém vê, ninguém trabalhando. Não é que não via, porque eu estava trabalhando embaixo. Aí que eu fui, acompanhei a subprefeita, fizemos a vistoria lá, vimos tudo ali que estava, vimos as obras, e eu esclareci o povo. O importante é esclarecer a população do que está acontecendo. E foi isso que a doutora Damares fez, esclareceu a população. A turma deixou de estar cobrando: mas por que está demorando tanto? O que é que está acontecendo? Isso é a melhor coisa que fez, foi depois que a doutora Damares tomou posse, que já foi lá imediatamente mostrar para a população porque era a demora. Porque muita gente via a parte de cima, achava que o buraco era pequeno, mas eles não viram o que estava acontecendo embaixo. Exatamente. Olha, Reni, deixa eu contar uma historinha breve aqui. Quando eu estudei Direito, quando eu fiz a faculdade de Direito, nós tínhamos uma matéria que chamava Direito Administrativo. Sim. O senhor sabe, né, doutor Ribeiro? Direito Administrativo. E eu me recordo bem que eu aprendi em Direito Administrativo que os princípios da atividade pública, dentre eles está o princípio da publicidade, da transparência. Com certeza. Não é? Então a importância de nós estarmos aqui falando ao povo de São Miguel, a importância da imprensa nos acompanhar, a importância de prestar contas. Porque veja, se você não explica para o munícipe, e é ele quem paga os impostos, é ele quem sustenta o Estado através dos seus impostos, não é? Se a gente não conta para as pessoas, se a gente não explica para o munícipe o que está acontecendo, o munícipe tem toda a razão de reclamar, de dizer que não está fazendo, porque ninguém está explicando para ele. Então comigo vai ser assim, doutor Ribeiro, até porque o prefeito Ricardo Nunes, ele faz isso e pede que façamos. E já é um princípio meu na vida pública. A gente tem que explicar, tem que ser transparente, tem que falar para as pessoas, seja qual for a verdade. Porque nem sempre as verdades que eu vou contar aqui são aquela que as pessoas gostariam de ouvir, mas vai ser a verdade.
Com certeza. A senhora, inclusive, foi relatora de orçamento, né, na Unesp, né, na Assembleia. Olha, por 3 anos seguidos, isso nunca talvez tenha acontecido na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fui escolhida para ser relatora da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado, que é uma responsabilidade absurda, porque nós definimos ali onde o Estado vai gastar o seu dinheiro. Dinheiro, certo. Não é? Então eu fui relatora em 2020 e achei que seria só em 2020, porque normalmente um deputado não relata mais de uma vez a LDO numa legislatura. Mas, doutor Ribeiro, eles me escolheram em 2020, depois me escolheram em 2021 e depois me escolheram em 2022. Olha, o trabalho eficiente da sua... Eu relatei 3 vezes a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei importantíssima, que define as diretrizes ou define as regras de como e onde o dinheiro público será gasto. Exatamente, isso é importante. Agora, volta no importante, a doutora Damares falou, é se falar a verdade. Tem coisas que a pessoa fez não gosta no momento. Quando eu trabalhei na Câmara do Departamento Jurídico do Edson Simões, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, trabalhei 8 anos lá com ele, lá, a gente sempre fazia assim, aprendi com ele. Ele falava, olha, você tem que falar a verdade. Tem momentos que a pessoa não vai gostar, mas depois ele vai ver, no mínimo ele não me enganou, já falou a verdade na hora, e é uma coisa certa, né? Então lá no departamento jurídico lá do Edson Simões, a gente sempre falou a verdade. Chegava a pessoa lá, problema, olha, não, você vai ter direito a isso, você vai ter, essa causa sua vai ser fácil de ganhar, essa não vai, porque a pessoa já vai ficar ciente. Olha, só que uma coisa que a gente sempre fazia é o seguinte, nunca dizer não, nós vamos lutar para conseguir resolver o problema. E é isso que a doutora Damares sempre fala, que inclusive falou lá no dia da reunião do Consegue para a população sobre o caso dos hotéis e tal, que até eu achei um absurdo quando vieram falar, mas os albergues em São Miguel, onde é que tem esses albergues em São Miguel? Exatamente. Eu vou sobre o que o doutor Ribeiro falou agora, eu vou fazer 2 comentários, né? O primeiro, na vida pública a gente tem que falar a verdade para as pessoas. Exatamente. Não é? A verdade, para mim, é sempre uma só. O que a gente promete para as pessoas é trabalho. Isso os agentes públicos têm que prometer. Sim. Nós estamos na vida pública para trabalhar, e trabalhar muito, porque não tem desafio pequeno na vida pública. Eu repito isso, não tem desafio pequeno na vida pública. Então nós, que somos agentes públicos, nós temos que prometer uma coisa, trabalho. Agora, não podemos prometer o que a gente não pode fazer. E eu não farei isso aqui, doutor Ribeiro, inclusive o prefeito nos pede para que jamais prometamos aquilo que é inviável, que a administração pública não vai poder realizar. Então nós não vamos mentir para as pessoas, vamos falar sempre a verdade. Agora, nós vamos lutar para que os pedidos sejam atendidos. Sim. E se eles forem inviáveis, nós vamos falar a verdade, mas nós vamos responder. Não vai ficar pedido, requerimento, questionamento sem resposta. Seja boa, no sentido do que o munícipe quer, seja a resposta que muitas vezes ele não quer, mas nós daremos a resposta e ela será sempre a representação da verdade. E falando do hotel social, acho que é interessante a gente fazer esse comentário, não é? Posso falar disso aqui, Reni? Pode. Então, doutor Ribeiro nos acompanhou, Reni sabe, em todas as nossas visitas, em todas as nossas reuniões para tratar do hotel social. Na verdade, existe um hotel social em São Miguel Paulista. Nós não temos albergues. O albergue é um equipamento da assistência social de São Paulo diferente do hotel social. Sim. Uma explicação, vale essa explicação. O albergue é para acolhimento de indivíduos solteiros. O hotel social é um equipamento para acolhimento de famílias, pai, mãe e filhos, ou mãe solo com filhos, não é? E nós temos um hotel social em São Miguel Paulista. E este equipamento nós visitamos juntos, doutor Ribeiro acompanhou, vamos continuar visitando.
não é? Os serviços estão acontecendo absolutamente de forma satisfatória. Nós temos ali uma organização impressionante, Reni. Você tem que ir lá depois também. Nós temos ali horários de refeições, nós temos ali a limpeza absolutamente em dia, roupas de cama, materiais de limpeza, nós temos ali atividades, palestras, temos ali rodas de conversa, a saúde está frequentando o hotel social, temos todos vacinados, todos testados de Covid, DSTs. Sim. Temos ali horário para cumprimento por aqueles que estão acolhidos no hotel social. Temos um parquinho para as crianças, tudo extremamente limpo. Temos os cadastros das famílias, nós sabemos exatamente quem são 20 famílias nesse momento. Não é? Temos capacitação para as pessoas aprenderem a fazer alguma coisa lá dentro e conseguirem gerar renda quando saírem dali, porque o objetivo é a reintegração social. Então, queridos, temos um serviço social extraordinário, não é? Acolhendo pessoas, e esse serviço está cada vez mais sendo aperfeiçoado, porque, Reni, quando o poder público instala um equipamento ou lança uma política pública como esta de assistência social, precisa de aperfeiçoamento, não é? E isso está sendo aperfeiçoado, nós estamos acompanhando de perto e as coisas estão funcionando da melhor forma possível. O senhor pôde estar lá, tanto comigo, quanto foi sozinho à noite para poder ver se as coisas estavam funcionando. É diferente, né, dos albergues, né, que a prefeitura também tem, né, tem parceria com pessoas que hoje acomoda esses moradores de rua, né? Mas às vezes, doutora, eu vejo que tem muito morador de rua que é teimoso, né? A prefeitura dá tudo, dá para eles dormirem à noite, dá alimentação, tem banho, tem tudo. E o que eles preferem? Preferem ficar na rua, né? Que a gente vê na cidade, porque muitas vezes, porque ele tem o cachorro, tem o carrinho, né, aquele carroça, né, e outras coisas, né, que eles não querem, porque existem regras dentro dessas, e muitas vezes eles não querem estar lá por causa disso, por isso que estão na rua, o frio, né, que está com frio, que é bem diferente desse que é o hotel, né, claro que a senhora explicou que isso aí é uma, como se diz, uma reintegração social, né? Exatamente. E a gente vê que a prefeitura também dá esse abrigo para os moradores de rua, mas só que eles não entendem, eles não querem ficar lá, eles querem ficar na rua. Você tem razão, embora eu que estudei muito direitos fundamentais e inclusive relacionados a pessoas que já estão em situação extrema de vulnerabilidade, e isso acontece com as pessoas em situação de rua, não é? Eles vivenciam, alguns deles, Reni, por muitos anos, aquela realidade de viver na rua, em situação de rua. E aí, esse costume que eles adotaram para suas vidas dificulta muitas vezes que eles mudem de vida. Aquele ambiente dentro porque aí, por exemplo, o hotel social nosso aqui, ele tem regras. Não é? E as regras precisam ser cumpridas e nós vamos acompanhar de perto. Sim. As regras têm equipes excelentes no nosso hotel social aqui, de assistente social, de psicólogo, né, cuidando do trabalho. Mas de qualquer modo, para você reestruturar o hábito de uma pessoa em situação de rua, existe todo um processo de acompanhamento, de conversa, né, de reestruturação, inclusive emocional, mental, psicológica, tem psicólogos também, daquele indivíduo, para ele entender, não, o mais seguro para mim, o melhor para mim é viver neste equipamento social e não na rua. Essa transição, Reni, estatisticamente, ela não é simples, exige o trabalho e o suporte de profissionais do comportamento humano para que o indivíduo entenda, olha, o melhor para mim não é viver em situação de rua. Por isso que muitos deles resistem
E a secretaria, eu quero fazer aqui, vou pedir licença a vocês, para fazer um reconhecimento ao secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, Carlos Bezerra Júnior. Ele está fazendo um trabalho estruturante e transformador. Nós nunca tivemos um trabalho na assistência social tão moderno, tão intenso, tão inovador como o secretário Bezerra está fazendo. Por quê? Porque ele foi buscar grandes exemplos que obtiveram êxito em outros locais do mundo, que tiraram as suas pessoas em situação de rua, que reintegraram socialmente essas pessoas. O secretário foi buscar esse suporte, esses exemplos, para ver o que era possível implementar em São Paulo. E tudo aquilo que é possível implementar em São Paulo está sendo implementado. Então, eu quero reconhecer aqui o trabalho do secretário Bezerra, que está reconectando pessoas, Reni, que talvez de outra forma nunca se reconectassem e se reintegrassem socialmente. Por exemplo, o secretário Bezerra retreinou as equipes de abordagem, as pessoas que estão em situação de rua. Porque às vezes, se você aborda um indivíduo que está em situação de rua de forma inadequada, ele não vai entender. Ele vai querer continuar ali. Se você tem uma equipe super treinada, ela consegue convencer o indivíduo, né, de que ele pode ter uma vida melhor. E o secretário Bezerra está com várias frentes de atuação para, de fato, a gente melhorar a situação das pessoas que estão morando nas ruas de São Paulo, com equipamentos sociais transformadores, como é o Hotel Social, e com um nível de organização extraordinário. Senhor Ribeiro? Bom, então, nós já falamos sobre o caso do Hotel Social, o caso da São Miguel, da Avenida Imperador. Eu gostaria de também comentar com a subprefeita que nós temos uma luta do corredor de ônibus Itaim, Paulista, Parque Dom Pedro há 20 anos. Inclusive fizemos várias reuniões com a metrópole, lá agora que parou, depois da pandemia que parou as reuniões. Inclusive disse que já tem um projeto. Tivemos várias reuniões com o secretário de Transporte, na época do Kassab, do Haddad, tivemos várias reuniões. Só que daí, depois da pandemia, parou, ninguém falou mais nada do que está acontecendo, porque inclusive esse corredor de ônibus era para vir pela Avenida São Miguel na época do Haddad, e ele queria desapropriar uma parte da Avenida São Miguel, porque ali tem muito comerciante. Aí nós fizemos reuniões lá com a Associação Comercial da Ponte Rasa, e os moradores não aceitavam. Então eu fiz uma proposta, foi na época do Adriano Blanco, que era o secretário de transporte, que em vez de fazer esse corredor de ônibus pela Avenida São Miguel, vim pela Avenida Imperador, que já tem um canteiro, e a proposta foi aceita. Até eu acho que eu tenho ainda lá o projeto, depois eu vou ver na hora para mostrar para o subprefeito, que foi feito. E esse corredor de ônibus iria ajudar muito os moradores, principalmente do Fundão, lá do Camargo Novo, Jardim das Oliveiras, que até chegou a ser desapropriado algumas casas lá no Itaim Paulista, do lado da estação do trem, para fazer esse corredor. Aí depois eu gostaria que a nossa subprefeita estivesse verificando também, para a gente começar a lutar sobre esse problema do corredor de ônibus. Porque com o corredor iria desafogar muito o trânsito, e tem pessoas que saem do Itaim, ele gasta 2 horas e meia. Inclusive foi feito um levantamento, o corredor de ônibus ia gastar 70 minutos. Do Itaim, Jardim das Oliveiras, do Itaim Paulista até o Parque Dom Pedro, esse corredor, que viria pela Santa Garcia, ele vai entrar ali chegando na Penha, ele passar por trás do Clube da Penha, ali, e sair na Ticoatira. A Ticoatira sair no Imperador, subir aqui, que até naquela época eles acabaram alegando, mas falta terminar aquela parte do Imperador. Então eu falei, vamos lutar para terminar a parte do Imperador, chegar a José Aristadão de Norte, e depois até o terminal São Miguel e seguir até o terminal Itaim Paulista. Isso aí é muito bom que a gente retome todo esse trabalho, essa luta, para que venha melhorar a condição de quem trabalha na cidade.
Tomás, que eu trabalhava lá naquela época, gastava 3 horas na hora de pico, na parte da manhã, para chegar lá. E o coisa iria desafogar. Aí, em Imperador, nós temos o canteiro do Imperador, que dá para fazer ali as paradas de ônibus do Imperador. Eu estou aqui recebendo esse pedido, né, que reconheço que é uma necessidade, como o senhor próprio apresentou, e queria adicionalmente dizer que o que eu fiz, doutor Ribeiro? Eu fiz um levantamento, porque eu preciso ter uma visão geral das necessidades, dos desafios, inclusive daquilo que será grandes obras em São Miguel Paulista. Não é que eu vá resolver tudo. Não é isso. Gente, não é isso. Mas eu preciso ter uma visão geral, porque governar é estabelecer prioridades. Então não dá também para você achar que vai resolver tudo, porque você acaba não fazendo nada. É verdade. Então, mas você tem que ter um levantamento de todas as necessidades. Nós já fizemos isso. Né? Nós levantamos aqui pelo menos 23 situações que são importantíssimas para o bairro. Eu estou falando de grandes obras ou obras de médio porte ou necessidades de médio e de grande porte. E numa outra relação, eu pedi para levantar todas aquelas que a gente consegue com brevidade resolver. Não é? Que são coisas, vamos chamar de menores ou de menor complexidade. Não é? Algumas já estão em execução, nós temos que terminar. Outras, nós já temos o projeto, então temos que executar. Levantamos tudo isso já, Renê, está em minhas mãos, e eu não fiquei com isso só nas minhas mãos. Eu já fui visitar o secretário de Infraestrutura e Obras, disse, secretário, está aqui as 2 listas de São Miguel Paulista, levantamos, ouvimos as pessoas, conversamos com os técnicos da subprefeitura, naturalmente que a esta lista podem ser adicionadas outras necessidades o tempo inteiro, mas eu tinha que ter logo uma visão mais geral do bairro, e eu já consigo hoje enxergar de forma bem ampla, não é, as necessidades do bairro, algumas históricas já aguardadas por muitos anos, e vamos estabelecer prioridades e ver aquilo que a gente consegue resolver com mais brevidade. Com certeza. Doutora Damares, eu sei que a senhora tem compromisso, eu também não vou estender muito mais o assunto. Eu quero chamar o Edson Xavier, que ele queria dar uma palavrinha. Eu vou roubar aquilo que eu fui do meu amigo Ribeiro, para cumprimentar a subprefeita. Olha, eu acho que bateu o recorde de mensagens aí, mas eu vou destacar 2 amigos nossos do rádio, importância fundamental, que é o Clóvis Monteiro, desculpe, da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, das maiores audiências, em primeiro lugar. Está mandando um alô para a senhora, e várias mensagens de carinho, e saudando pelo fato de a senhora ser mulher, pela primeira vez, né? E se Deus quiser, nós teremos o Edi Luiz Ribeiro um aniversário, nem sei como que vai ser, mas só a presença dela como titular da subprefeitura vai ser um marco. E parabéns, viu? Parabéns pelo projeto. Aliás, a senhora precisa falar do Caleb. Dá tempo aí, não? Mas eu preciso. A sua agenda está muito... Não, mas tem uma coisa, parabéns. Ligeirinho, mas tem uma coisa que eu tenho que falar. Queridos, nesta manhã eu fui presenteada, ao chegar aqui na Rádio Integração FM, eu fui presenteada por Ligeirinho da rádio, né, do querido canal Estação Imprensa, que está conosco aqui hoje, com um quadro histórico, que certamente é o que melhor representa São Miguel Paulista. E o quadro é antigo. Quantos anos tem, Ligeirinho? Vai fazer 24 anos. O quadro vai fazer 24 anos. Ligeirinho ganhou de presente da irmã dele, que é artista, que é pintora. Adriana Xavier. Ela está em Portugal, inclusive assistindo a senhora. Adriana Xavier, um beijo para você. Eliana Xavier, um beijo para você. Queridos, Eliana pintou um quadro com a capela de São Miguel Paulista, que é patrimônio histórico desse bairro, que representa, não é a história de São Miguel Paulista, mas é um quadro tão lindo que estava na parede da casa de Ligeirinho. E olha, eu não sei se eu merecia tamanha honra, mas Ligeirinho me presenteou
na manhã de hoje com este quadro. E este quadro... Foi pensado, viu? Olha só, Foi pensado. Eliana que está me escutando. Eliana, esse quadro vai me acompanhar aonde eu for na minha vida pública, longa ou curta. Onde eu for, este quadro vai me acompanhar como uma lembrança, um emblema de São Miguel Paulista, que Ligeirinho me honrou nesta manhã, e vai ficar agora na parede da SUB, na minha sala, e vai andar comigo esse quadro. Aonde eu for na vida pública, ele vai estar lá na parede, para eu nunca me esquecer. Doutora, Da honra de ter sido subprefeita de São Miguel Paulista. Obrigada, olha, meu amigo. antes eu consultei os meus dois amigos, o Reni, o que vocês acham? Falaram, vai adorar. Eu estou apaixonada e esse quadro, vocês vão poder ver isso, aqueles que seguirem comigo na vida pública vão ver que este quadro estará a partir de hoje aonde eu for. Gratidão, Ligeirinho. Aonde, nossa, pode ter certeza. Eliana, querida, é a coisa mais linda o quadro, que pintura extraordinária, tão perfeita, representando a nossa capela aqui de São Miguel Paulista. E hoje mesmo já vou mandar pendurar lá na minha sala da subprefeitura. Obrigada, Ligeirinho, querido. Obrigado. E é um marco, né? O marco da nossa capela aqui de São Miguel Paulista, que tem mais, quantos? 500 anos, né, Ligeirinho? 463 anos. 463 anos, é um marco para nós, é uma honra de ter essa capela, que ela foi, recentemente ela foi restaurada. Restaurada, foi restaurada. E hoje a senhora então leva essa lembrança, né, que marca como a subprefeita, né, mulher que realmente representa o nosso bairro de São Miguel Paulista. É uma honra para nós, munícipe, nós, da Rádio Integração. E eu quero dizer o seguinte para a senhora, compromisso aqui, hein? Toda última sexta-feira do mês a gente tem encontro marcado aqui para falar sobre esses assuntos. Eu sei que a senhora tem um compromisso agora às 11h30, né? E então vamos estar junto aqui, o senhor Ribeiro também vai participar, o Edson também, sempre transmitindo aí pelo YouTube. É uma posição boa, porque a gente transmite não só para São Miguel, mas para outras... Uma liderança que fica conhecida pelas redes sociais, ela sabe... Aliás, eu estou acompanhando a senhora, eu nunca vi em pouco tempo, está um mês, ela está percorrendo tudo quanto é lugar aí, eu estou acompanhando a senhora, nem estou curtindo, porque eu falei, eu quero falar hoje ao vivo com ela, da importância da mulher, e a senhora atuante como deputada, também do lado social, que é muito importante, né? E representando bem a nossa região pela primeira vez, né? A gente tem que colocar isso nas proximidades do aniversário de São Miguel, e eu tenho certeza absoluta que até as reclamações diminuíram. Por quê? Porque a senhora fez valer uma coisa que estava parada aqui, eu não estou citando nomes porque são vários anteriores, a comunicação é importante. A senhora fez uma comunicação com a palavreada do povo, e o pessoal parou de reclamar porque o senhor Ribeiro falou isso. As pessoas vão subjugar, porque não tem informação. Tem que informar, a senhora está em informação, está fazendo o ideal, que é isso, é gestor mesmo. Parabéns. Obrigada. Nós temos muitos assuntos a abordar, inclusive queria falar sobre educação, sobre escola e áreas importantes, né, que abrange esse aglomerado, que é muito importante hoje falar sobre a educação escolar. Mas não dá tempo mais, estão me avisando aqui, então eu agradeço demais a senhora estar aqui no nosso programa de hoje, o Ribeiro também, suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a nossa subprefeita que está aqui com a gente, está mostrando para que veio em São Miguel, o que veio fazer em São Miguel. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando, ao Reni, o nosso diretor artístico aqui da Rádio Integração. Agradecer o Ligeirinho do rádio que sempre esteve com a gente. Nelson, que esteve presente. Nelson, que está aqui, e todos também. A secretária também. A Ana Paula. O Alexandre também, né? Já falei do Alexandre agora, acabei de falar. Certo. E estamos aqui à sua disposição, o subprefeito. Na hora que quiser, nós estamos aqui à disposição. A rádio é fazer um trabalho em conjunto. Vamos trabalhar para desenvolver São Miguel. Nós queremos o quê? É que São Miguel cresça, não é ficar dentro da bolha e deixar tudo passar como está. Então é isso que nós precisamos. Obrigado, prefeita, doutora Damares. Eu quero agradecer, aliás, a Rádio Integração FM,
bom exemplo, um grande exemplo, né, à imprensa em geral e ao bairro, da boa imprensa, da boa comunicação, aquela que realmente retrata a verdade dos fatos. Não é sem tumultuar, sem confundir as pessoas, e vocês têm feito isso com muita excelência. Então eu quero agradecer ao Dr. Ribeiro, presidente da rádio, ao querido Reni, diretor artístico, pelo convite, pela boa entrevista. O compromisso está mantido. Todos os meses eu estarei aqui, numa sexta-feira do mês, para nós conversarmos com os munícipes, fazermos uma prestação de contas, recebermos as reclamações. Não tem nenhum problema. Sim. Eu não tenho nenhum problema com reclamação e com questionamento. Elas precisam ser ouvidas e precisam ser respeitadas pelos gestores públicos, né? Mas eu quero agradecer também aos telespectadores do canal do YouTube da Estação Imprensa, que estão nos acompanhando aqui. Agradecer o querido amigo Ligeirinho do rádio, que me presenteou nesta manhã com o belo quadro da Capela de São Miguel e pela qualidade também do trabalho de imprensa que Ligeirinho faz. E agradecer ao querido Alê, o querido Nelson, que estão aqui nos acompanhando, Alê Alexandre, e a minha querida assessora de imprensa, Paula Ferraz, que também está conosco aqui. Foram momentos especiais, começarmos a semana, não é, com muita força, com muita coragem, e eu quero desejar que Deus, doutor Ribeiro, que Deus me ajude a trabalhar por São Miguel. É o que eu tenho pedido para ele nas minhas orações. Senhor, me ajude a fazer um bom trabalho em São Miguel Paulista, né? E que Deus abençoe o povo de São Miguel, abençoe a rádio, abençoe todos os empreendimentos de todos os munícipes e que abençoe a semana, não é, a nossa semana de trabalho, que seja de muito trabalho, que está começando. Muito obrigada, minha gratidão a todos. Com certeza, doutora, a gente já venceu. A gente está começando praticamente o mês, né? Porque amanhã é dia 1º. Uma ótima segunda-feira a todos, né? E para a senhora, toda a tua equipe, que Deus te abençoe, que faça um ótimo trabalho. Aliás, a senhora já está fazendo um trabalho bom aqui na nossa regional. Então, é isso que a gente agradece. Agradecemos a todos da Estação Imprensa, aos ouvintes do Facebook também, e a todos que nos acompanham pelas redes, que nós estamos transmitindo ao vivo pelo streaming do site da Integração e pela Rádiosnet, que nós estamos sendo ouvidos em todos os cantos do nosso país. Segundo lugar já. Segundo lugar na Rádiosnet, né? Que beleza, né? Voltamos já com o programa da manhã. Obrigado. Nossa, que bom, né?